Olá, participante, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Nele nós iremos apresentar os resultados referente ao mês de abril de 2024. O mês de abril foi um mês muito volátil, muito por conta da frustração do mercado perante a redução do corte de juros americanos, que em dezembro do ano passado estava previsto para mais ou menos 3 cortes, 3 a 4 cortes, né? Agora a previsão é de 2 ou 1, ou alguns economistas, né? Alguns players do mercado falam que talvez não possa ter nenhum corte de juros no mercado americano. E isso trouxe uma frustração para o mercado como um todo. Aquele otimismo que nós vimos em novembro e dezembro, por conta justamente disso, dos resultados bons que os Estados Unidos vinham apresentando, eles foram frustrados agora no mês de abril, né? E isso fez com que os mercados, de forma geral, caíssem, tanto o mercado de renda fixa, mercado de renda variável. Nós vamos apresentar para vocês. Então, aqui no cenário global, como eu falei, os dados de inflação recentes dos Estados Unidos levam, né, a perspectiva de postergação do corte de juros, foi o que eu acabei de dizer, né? Alguns players do mercado acreditam que possa ter um corte, ou talvez até nenhum corte ainda esse ano, e isso acabou trazendo um certo pessimismo para o mercado, principalmente os mercados emergentes como o Brasil, né? Na Europa, iniciou-se já o corte de juros por conta aí da desaceleração, né? O PIB está sendo um PIB mais fraco dentro do esperado. Então, essa atividade mais fraca, né, fez com que o BCE, Banco Central Europeu, né, iniciasse o corte de juros. Na verdade, iniciasse não, deve iniciar, ele está previsto para iniciar agora, já nas próximas reuniões, o corte de juros, né, diferente dos Estados Unidos. E a China, ela deve se desacelerar aí nos próximos anos, apesar do esforço do governo, né, um crescimento menor deve ocorrer na China, diferente do que nós vimos aí nos anos anteriores. Esse gráfico aqui eu gosto de trazer é o PMI, vou colocar até o ponteiro aqui para mostrar. O PMI ele mede a temperatura do mercado. Quando o PMI ele está acima de 50, quer dizer que a economia está em crescimento, em aceleração. E quando ele está abaixo de 50, quer dizer que ela está desacelerando, né? Então a gente observa aqui que a economia ela vem acelerando aí nos últimos meses, né? E isso contribui também para a inflação maior, né? Talvez esse seja o receio do Banco Central americano iniciar o corte de juros, justamente porque a, a temperatura da economia, a economia ela vem crescendo, né? E aí se cortar, isso pode trazer inflação, né? A economia crescendo, ela pode trazer inflação, e aí o corte de juros traria mais inflação. Então, talvez por isso que o Banco Central esteja segurando aí esse corte. Aqui, nós trazemos aqui a taxa de juros dos países desenvolvidos, bem como a inflação. O que a gente observa? Lá em 2021, né, mais ou menos ali no ápice da pandemia, que é agosto de 2021, os países desenvolvidos começaram a subir juros, né? A gente observa aqui que, primeiramente, foi a Noruega e a Nova Zelândia. Os Estados Unidos é o azul, Estados Unidos o azul escuro, azul médio aqui, né? Começou a subir juros mais ou menos aqui, né, em fevereiro de 22, e veio subindo, né? E aí estagnou-se, né? A gente observa aqui que o único país que iniciou o corte de juros aí, dos considerados desenvolvidos, foi a Suíça, que começou o corte de juros aqui em fevereiro de 24. Mas os demais, eles estagnaram, aguardando a melhora, né, dos mercados para iniciar esse corte. Em contrapartida, a inflação ela vem caindo, né? Os Estados Unidos, que é o azul, a gente observa que ela teve aqui um pico, né? Ficou próximo aí de 9% aqui, o acumulado em 12 meses, mas a gente observa que ela caiu bastante, mas mesmo assim, para os níveis, né, de inflação americana, ela ainda é inflação alta, tá? Que próximo de 3%, né? A gente sabe que, historicamente, a inflação lá é menor. Aqui já os países emergentes, né? Os países emergentes, eles começaram a subir juros bem antes, né? O Brasil mesmo aqui começou a subir em fevereiro de 21, né? E aí a gente observa o quê? Que ele estagnou aqui em maio de 22,
mas começou já o período de corte de juros, né? Os países emergentes eles saíram na frente. E a inflação da mesma forma. A gente observa que a inflação ela subiu de uma forma meio que descontrolada, mas ela veio se controlando, ela parece estar controlada aí, pelo menos aí nos últimos meses, né? Está algo em torno de 4%, que para os níveis de Brasil é uma inflação razoável, né? Apesar de estar acima da meta aí, mas é uma inflação historicamente dentro do normal. Quando a gente fala do cenário econômico do local, né, a gente observa que, como eu falei, o Brasil já iniciou o corte de juros, né, esse juro que já esteve mais alto hoje está em 10,50. Na última reunião do dia 8 de maio, a Selic ela foi reduzida em 0,25 pontos, então ela saiu de 10,75 para 10,50, né? A inflação ela vem se desacelerando, né? É, mesmo que de forma lenta, mas ela vem desacelerando em comparação aí com os anos anteriores. O que preocupa mesmo no âmbito local é a política fiscal, né? Essa discussão aí sobre corte de gastos, né? Se o governo vai conseguir cumprir o orçamento ou não, é o que vem preocupando os mercados aí no âmbito local. O Boletim Focus, que é um relatório do Banco Central, né? Ele apresenta o seguinte, que hoje, né? Aqui ele está com data de 17 de maio, né, de 2024, ele tem uma previsão aqui de que a inflação deve fechar aí o ano em 3,80, né? O PIB em 2,05, o câmbio em 5,04 e a Selic em 10. O que a gente pode observar? Que há 4 semanas a inflação, a previsão do Banco Central era menor de inflação, então ele vem subindo. Já há 2 reuniões, né? Há 2 semanas, perdão, eles vêm subindo essa expectativa. O PIB é o contrário, né? Ele subiu aqui para 2,09, mas agora caiu para 2,05. Então, da última semana para cá, ele caiu um pouco a expectativa de fechamento do PIB. O dólar ele vem se mantendo aqui, subiu um pouco, e a Selic ela vem subindo. Nas últimas 3 semanas, ela subiu aqui de 9,50 para 10, né? Isso é importante porque a gente começa a entender a cabeça aí do mercado, que é o quê? O mercado que deve corrigir a inflação um pouco mais para cima, bem como corrigir também a taxa Selic um pouco mais para cima, pelo menos é o que dizem os últimos relatórios. Esse é um relatório de alguns benchmarks, né, dos nossos ativos, tanto de renda fixa quanto de renda variável. O de renda variável é o Ibovespa, como a gente pode observar aqui, ele teve uma queda próxima de 2%, que é esse verde, né? O IMAB 5+, que é atrelado aos títulos longos, também caiu bastante. Aqui a gente observa aqui que os títulos atrelados à inflação, longos, caíram quase 3%, né? O ativo que se destacou positivamente foi o dólar, né? O dólar subiu mais de 3% aí, e aí os investimentos no exterior, em contrapartida, também, consequentemente, né, subiram por conta também da puxada do dólar. Quando a gente fala de renda variável local, a gente observa que a Bolsa ela fechou em 30 de abril de 2024 em 125 mil pontos, né? O preço-alvo ainda é de 141 mil pontos, então a potencial valorização é de 12%, né? Mas a gente observa que no mês, né, o Ibovespa ele caiu em 1,70, todos os índices praticamente de renda variável caíram, né? Inclusive os do exterior, mas os do exterior eles tiveram a contrapartida do dólar, que fez com que o resultado fosse melhor, né? Diferente desse aqui. Aqui é o retorno, essa tabela a gente gosta de apresentar para mostrar que no longo prazo o IMAB, né, que vem aqui, que a gente mostra aqui o acumulado, o IMAB, ele se destaca entre os principais retornos aí, ele está perdendo aqui no longo prazo apenas para o ouro, né? O Ibovespa, apesar de estar aqui em penúltimo, né? Ele tem uma expectativa positiva porque a bolsa, os analistas consideram que a bolsa está barata, né? Muito por conta que ainda não houve uma recuperação forte desde a época da pandemia, né? Então, as empresas elas vêm trazendo bons resultados e isso deve refletir em algum momento na bolsa. Precisa melhorar apenas aí o cenário local mesmo, né? Cenário principalmente político, né? Fiscal, para que a bolsa decole, né? E aqui partindo para os resultados.
Como eu falei, os mercados eles foram bastante desafiadores em abril, né? Então, os perfis, o perfil arrojado, que é o perfil que possui mais risco, ele fechou negativo aqui em 2%, né? O moderado, ele também fechou negativo no mês, 0,35. O conservador, por não ter ativos de risco na carteira, fechou positivo aqui em 0,99. A gente observa que outros planos também tiveram rentabilidade negativa, né? Como Plano CD Alagoas, CV Piauí, e o CV Goiás. Também por quê? Porque esses planos aqui, eles possuem um pouco de risco na carteira, né? O que que é risco? Renda variável, né, multimercado estruturado, ativos que tentam buscar um retorno maior no longo prazo, mas aí no curto prazo, no mês a mês, às vezes eles acabam sofrendo, né? Quando a gente observa 2024, o arrojado ele vem sofrendo, né? O ano ele não vem sendo um ano bom para os ativos de risco até abril, né? Então ele está caindo aqui 1,73 no acumulado. O moderado está subindo 1,96, ele está perdendo aqui para a sua meta, mas ele está positivo em 1,96. O conservador está subindo aqui 4,15, ultrapassando aí o CDI e a meta, né? Nos 12 meses, todos os planos eles estão acima das suas respectivas metas, né? Todos os perfis, inclusive. Isso mostra aí que no longo prazo a tendência é de superar as metas, apesar aí desses solavancos no meio do caminho, né? No longo prazo a tendência é que os ativos eles superem suas metas. Em 24 e 36 meses da mesma forma. 24 aqui também todos os planos acima das suas metas. 36 meses alguns planos estão abaixo porque pega aquele período do início da guerra lá da Ucrânia e a Rússia, né? Que foram anos, foi um período, né? Na verdade, aí que trouxe bastante volatilidade, principalmente investimento no exterior e incerteza nos mercados, aí acaba prejudicando o resultado aqui dos ativos, dos planos, né, e perfis que possuem um pouco mais de risco na carteira. Lembrando que nessa época lá atrás, a gente ainda não tinha os perfis, né? Então, por isso, por exemplo, aqui o conservador ele está um pouco abaixo, porque ele não tinha, a gente não tinha o perfil, né? E era uma carteira só do Equatorial CD. Aqui é a rentabilidade por segmento. Aqui nos planos BDs, a gente destaca a renda fixa, sempre gosta de destacar a renda fixa, que geralmente é positiva, né? Aqueles que possuem um pouco de renda variável, a renda variável ela foi negativa no mês, então puxou um pouco para baixo. Os planos de Alagoas também aqui, a renda variável puxou um pouco para baixo, né? A renda fixa no BD foi positivo, o do CD foi um pouco negativo por conta justamente daquilo que eu falei. Os títulos que estão na carteira, a maioria são atrelados à inflação, e os títulos atrelados à inflação sofreram, né, por conta da abertura da curva, né, de juros, né, juro real que se fala, e aí fez com que a renda fixa também fosse negativa. Ela é uma renda fixa com um pouco mais de risco que acompanha a inflação, por isso que ela pode estar negativo em determinados períodos, né? O BD Piauí, da mesma forma, sofreu um pouco aqui com a renda variável, mas na renda fixa já foi positivo. O CV Piauí também, né? A renda fixa aqui também foi um pouco negativa por conta aí dos ativos atrelados à inflação. Aqui os planos de Goiás também da mesma forma, né? Tanto a renda variável sofreu praticamente em todos os perfis, né? E aí trouxe rentabilidade negativa também. E aqui os perfis, né? A gente observa que o imobiliário, né, puxou para cima, né, 5,92. O exterior ele ficou aqui um pouquinho negativo, mas no acumulado do ano ele está bem acima das suas metas, né? A renda variável que está puxando um pouco para baixo aqui, a renda fixa também. O arrojado da mesma forma, né? A renda fixa por ter ativos atrelados à inflação longos e a renda variável ele tem uma exposição um pouco maior, né? Na verdade, no CD arrojado, todos os segmentos aqui eles foram negativos, né? Por ele ter uma exposição maior no risco, né? Justamente por isso que nesses meses de estresse ele vai dar negativo mesmo. Mas nos meses de recuperação, geralmente a rentabilidade dele é bem mais positiva do que os demais meses, do que os demais perfis, perdão. O conservador, como ele não tem muito ativo de risco, então ele foi positivo aqui 0,99. Aqui é a atribuição de performance. A atribuição de performance é o que cada segmento contribuiu
para a performance do plano, né? E do perfil. Então, aqui, por exemplo, no BD, o que mais contribuiu para a rentabilidade foi a renda fixa, o Equatorial BD também, CELPOP, CELPA-R também, a maioria aqui renda fixa, né? No Equatorial CD Alagoas, a gente teve uma puxada, vamos dizer aqui, negativa para baixo na renda variável, né? O que mais contribuiu foi a renda fixa. No BD Piauí também, o que mais contribuiu foi a renda fixa. Puxou um pouquinho para baixo aqui a renda variável também. CV Piauí da mesma forma. Os planos de Goiás também da mesma forma. O que vem puxando aqui é a renda fixa para cima. A renda variável no ano ela não vem bem, então por isso que a gente observa que ela está puxando para baixo praticamente todos os planos e perfis. O moderado da mesma forma, a renda fixa puxando para cima e a renda variável aqui puxando para baixo. No CD arrojado, a gente observa que a renda variável é o que mais está puxando para baixo aqui, com 1,84. A renda fixa também está puxando para baixo. Por quê? Porque é uma renda fixa mais arrojada. O próprio nome do plano diz, né? Plano CD arrojado é uma renda fixa atrelada à inflação, com ativos longos, né? E isso faz com que nos meses aí, como eu expliquei anteriormente, de estresse, ela rentabilize negativo, mas também nos meses de recuperação, geralmente, a rentabilidade é bem mais positiva do que os demais perfis. Investimento estruturado ficou praticamente no 0 a 0, e o exterior, como eu falei, que está puxando um pouco para cima aqui, né? O exterior, ele está bem tanto aqui no arrojado, quanto aqui no moderado. Aqui é a alocação, né? Aqui os planos BDs, basicamente 99% aqui em renda fixa. CELPOP e CELPA-R também, 99% renda fixa. BD Alagoas tem um pouquinho de renda variável, né? Mas a gente não fez uma mudança brusca na carteira. Equatorial CD Alagoas, ele já tem um pouco mais de diversificação, já tem renda variável, investimento estruturado. Ele não tem investimento no exterior e não tem imobiliário, né? O investimento no exterior que vem bem esse ano, né? Poderia puxar um pouco para cima mais a rentabilidade dele, mas esse é um perfil um pouco mais conservador do que o nosso Equatorial CD, então por isso que a gente optou por não colocar investimento no exterior nesse plano. O BD e CV Piauí também possuem alocações diversificadas, né, em praticamente todos os segmentos. Também da mesma forma o BD Goiás e o CV Goiás, a gente observa aí uma grande diversificação, principalmente no CV, né? O CV já tem 10% de renda variável, praticamente 15% aqui de estruturado, né, imobiliário, enfim, a gente observa uma diversificação ampla no CV Goiás. E aqui nos perfis, a gente observa o moderado, né, com praticamente 60% de renda fixa, aí tem 9% de renda variável, 11% de investimento estruturado, 8% de imobiliário, que é o imóvel, operação com participante e investimento no exterior. E o CD arrojado, ele tem apenas a renda fixa, a renda variável, investimento estruturado e investimento no exterior, em proporções maiores. A gente observa aqui que a renda variável é bem maior, 25% contra 9%, investimento no exterior também é 7,87 contra 4,85, então é praticamente o dobro, né? E seria isso, né? Os resultados de abril não foram da forma que nós gostaríamos que fosse, né? A gente vem trabalhando aí para acompanhar essa carteira de forma diária, né? Diariamente estamos acompanhando. Não podemos, obviamente, fazer nenhum movimento brusco, né? A gente tem que proteger o capital do participante. E a gente vem analisando aí o que pode ser feito aqui para os próximos meses para tentar recuperar, né, essa rentabilidade de abril que foi negativa. No mais, peço para compartilhar esse vídeo com os demais participantes, para que eles tenham acesso às informações da EQTPrev e saibam o que está acontecendo com os planos de benefícios deles, ok? Então, no mais, agradeço, e até o próximo vídeo.